Quando pode desligar o áudio para não dar interferência aí no áudio do outro que está palestrando. Bom, a gente tinha estava preparada aqui para ser a última a falar, mas a gente está invertendo, tá tranquilo, vamos lá. Bom, eu acho que o importante é a gente observar não só a crise, mas as oportunidades, né? É óbvio que a gente está no meio de uma série de questões, não só com relação às necessidades que nós tivemos de, como indivíduos e como empresas, respondermos às necessidades de achatamento da crise, de isolamento social, de remodelar a forma como a gente trabalha e vai passar a trabalhar também dentro das empresas, ilhas também de operação, algumas tendo que realmente reduzir bastante a sua produção, outras, pelo contrário, aumentaram o ritmo de produção para poder atender também ao chamado de fortalecimento do sistema de saúde que a gente tem hoje em atendimento ao Covid. Mas, além disso, por momentos distintos da crise, né, a gente já tem uma baixa de demanda vindo desde o início do ano, a partir da economia chinesa. Essa baixa de demanda, o novo posicionamento dos grandes mercados produtores de óleo, com esse choque de oferta e reflexo no preço, né? Com relação às questões, das atividades terrestres, a gente percebe que a atividade terrestre, não só no Brasil, mas no mundo, vai sofrer bastante, né? A gente tem percebido também como os Estados Unidos têm se comportado. Todo mundo acompanhou semana passada, né, um marco histórico do WTI chegar ao índice negativo de preço. A gente entende que essa é uma questão que não está só relacionada a russos e sauditas, né? Isso faz parte de todos os atores que estão nesse mercado. A gente vê com preocupação também como é que os Estados Unidos está reagindo a isso e como é que existe uma guerra entre grandes operadores e operadores menores, ou principalmente os operadores de cheio. Mas a gente também vê um outro lado dessas mesmas questões, que são as oportunidades da gente avançar em algumas questões que talvez a gente tivesse mais morosidade ou que não estivessem, talvez, tão expostas para aqueles atores que precisam tomar a decisão e que acabaram sendo expostos nesse momento de uma forma perversa, em alguns casos, né? Eu acho que o Anabal e o Rômulo vão entrar mais nessas questões, né? A gente vê que fora do Brasil algumas medidas foram tomadas, aqui no Brasil também a gente está acompanhando que algumas medidas foram tomadas, como alongamento de prazos, como as questões relacionadas também à questão das taxações. A gente fui observar lá, a gente tem conversado bastante há algum tempo com o mercado canadense, também tomou uma atitude, reduziu pela metade a taxação em cima da produção de óleo e de gás deles. E a gente também está caminhando aqui no Brasil no sentido de fazer uma agenda mais célere e de alongamento para responder à crise. O que a gente entende é que essa resposta à crise ela também tem que permanecer e perdurar a longo prazo como resposta para a produção dos independentes. E aí, uma coisa que a gente já ressaltou lá atrás, uma questão que a gente precisa focar, que é não só a questão da atividade de exploração e produção, mas também as atividades de comercialização e distribuição dessa produção. E aí, uma outra vertente é também a gente poder trabalhar para ampliar as formas de monetização dessa produção, né? A Eneva é um caso de sucesso na via de monetização para a energia elétrica, mas a gente precisa também trabalhar em outras vias. Aí você tem uma outra questão também que está se colocando no mundo, que é a questão desse isolamento social, que se transforma também no isolamento econômico por questão de restrições de logística, e que isso pode também, que a gente vai demandar maior resposta do nosso mercado interno para que a gente possa retomar a atividade econômica de uma forma mais célere. O que eu estou querendo dizer, né? A gente vai passar por um retorno do protecionismo de alguns
economias mais fechadas, e a gente, como um país enorme que tem um crescimento represado muito grande, a gente pode se fazer desse crescimento represado para a gente poder retomar essa demanda de forma mais célere do que a média mundial. Então, você focar nas atividades terrestres, nos arranjos locais para não só a exploração e a produção, mas também para o escoamento, comercialização e utilização desses recursos, acho que é um bom caminho para a gente trilhar. Eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que na medida que a gente for conversando aqui, a gente vai colocando outros pontos, mas eu acho que para abrir, eu já falei bastante aqui, já coloquei várias questões aqui que eu acho que a gente pode ir tratando ao longo desse nosso encontro. Anabol, peraí, só um segundo. Márcio, você tá ouvindo a gente agora? Estou ouvindo, sim. Tá. Agora tá perfeito. Eu vou passar então, Anabol, para você e depois a gente faz o Márcio e fecha com o Romo. Pode ser assim, galera? Claro, Felipe. Então, obrigado aí o convite, a Chan, você aí que tem esse papel de informar, e parabéns aí pela PBR, pela qualidade das webinars que tem feito. Eu tenho acompanhado algumas e sempre aprendido aí com seus convidados. Veja, eu estou falando aqui de crise, né? E no onshore, e é uma história que eu pessoalmente acompanho aí há 15 anos, eu ouvi algumas frases que acho que valem a pena eu compartilhar aqui. Veja, as nossas pendências do cotidiano acabam nos impedindo de enxergar as tendências. E o que a crise faz? A crise pega essa tendência e acelera. Então, nós estamos convivendo agora com situações que, em verdade, já poderiam ter sido resolvidas há muito tempo. E exemplos mais genéricos possíveis. O home office é uma coisa desse tipo, né? Então, eu estava até falando com o pessoal do MME hoje. Então, o home office é uma coisa que era impraticável se falar em home office na maioria das empresas e órgãos públicos, enfim. E hoje, em 24 horas, essa tendência, que já vinha acontecendo no mundo inteiro, se materializou. Então, trazendo aqui para o nosso onshore, o que nós estamos vivendo agora é uma tendência que já vinha sendo construída nesses 15 anos e que agora ela se materializou. Né? Então, a crise, o que a crise fez? Ela desequilibrou um jogo que estava muito equilibrado em torno de 100 milhões de barris por dia de produção, de refino e de consumo. Estava um jogo bem equilibrado. Aí, da ponta do consumo, saiu 30 milhões de barris e isso desarmou esse equilíbrio e, portanto, nós vamos viver com esse horizonte de preço mais baixo por essa famosa lei da oferta e da procura que está aí. Né? Então, primeiro, a gente tem que se convencer de que não será uma coisa tão simples e nem tão rápida. Né? Vocês, nessas webinar que eu tenho assistido aí do Felipe, já aprendi que tem um estoque razoável e grande aí nos navios e de toda maneira, e a recuperação também não será também tão célere, então nós vamos ter um período razoável aí de preços nesse sentido. E a famosa frase, acabou o petróleo barato, o petróleo caro. Né? Então, todo mundo, quem tem petróleo de uma maneira ou outra mais cara, vai ter que se enquadrar ou sair do jogo. Então, na realidade do onshore, a gente tem hoje essa situação de que uma série de cegueiras, né, que o país teve, e aí estou incluindo, inclusive, me incluindo, que eu acho que eu devia ter sido mais contundente nisso, a gente foi convivendo com coisas que eram absurdamente insustentáveis. Né? E eu vou poder... Eu estou aqui com o meu tempo aqui, e nos minutinhos finais eu vou trazer essas questões. Mas veja, o que é o onshore? Por que a gente tem que ter essa preocupação de fortalecer? E a gente tem ouvido isso, somente do ministro, do Bruno Eustáquio, quem eu saúdo aqui pela sua sensibilidade com isso. Então, existe já uma consciência de que algo precisa ser feito para preservar a cadeia de petróleo e gás do pequeno e médio produtor, palavras, entre aspas,
do ministro, né? Numa dessas lives que ele fez. Então, de que é que nós estamos falando? Vou fazer aqui uma pesca aqui das minhas anotações. Veja bem, hoje, no onshore, os produtores independentes são cerca de 33, dos quais 27 têm produção, produzem em torno de 11 mil barris. Né? Nós estamos falando aí de 12 mil empregos diretos e indiretos. Tem lá um modelo de geração de emprego lá do BNDES que diz que, usando lá o formato deles, teríamos mais 40 mil empregos pelo efeito renda. Mas vamos nos focar nos 13 mil empregos diretos e indiretos. É uma massa salarial anual de quase 900 milhões de reais. Então, veja, isso por si só já é algo que demonstra que quem está preocupado em preservar essa cadeia não está fazendo uma avaliação errada, pelo contrário. Né? Além disso, o onshore como um todo tem mais ou menos 6.500 poços produtores e uns 12 mil poços precisando ser abandonados. Né? O Brasil tem um histórico muito baixo desse tipo de atividade. Né? Então, o poço ele acaba ficando aguardando o momento, enfim. Uma conta de padaria, né? Nós estamos falando aí, para abandonar esses poços, nós estamos falando de 48 mil dias de sonda. Né? Se você considerar um ano, são quase 120 sondas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É muito potencial para não ser preservado. Né? E o que nós fizemos com isso? Se os números que a gente e todos os especialistas que acompanham aí o movimento do REAT e tudo isso, sabem que aquela estimativa do Ministério da Minas e Energia, na época que o Márcio é o secretário, e é o pai do REAT 1 e REAT 2, né? Nós deixamos para trás 400 mil barris durante... Vamos esquecer os 5 anos de aquecimento aí do warm-upzinho do mercado. Então, nós ficamos 10 anos com esse potencial na mão e não fizemos nada. Eu me lembro uma vez da palestra do Décio Odoni, que é o diretor da agência reguladora, ele falou que cada ano de atraso de uma plataforma significava 2,5 bilhões. Eu vou fazer uma conta inspirado aí nessa provocação que vocês estão fazendo. Nós perdemos, senhores, é só fazer a conta, 400 milhões de barris, vezes o preço médio dessa década, que era $80, vezes o câmbio dessa época, que era 2,50, vezes 35 dias, nós perdemos 28 bilhões de reais. Isso de geração de receita do óleo. Não estou falando de royalty, não estou falando de ICMS, eu vou chegar lá. Viu, Karine? E eu até vou lhe avisar, eu vou roubar o título do seu artigo lá e vou escrever assim, seguimos trabalhando, parte 2, para mostrar esses números. Né? Então, veja, esses números falam por si só. Né? E o bom, tudo na vida tem sempre um lado bom das coisas, é que agora nós sabemos o que precisa ser feito. Né? Nós passamos 15 anos estudando esse paciente, que está cheio de comorbidades, para usar uma terminologia atual, e os médicos que ele procurou, o sistema de saúde público, que ele negligenciou o atendimento desse paciente, e agora ele vai precisar ser tratado, porque ele não é um paciente de risco. Né? A gente tem um custo, a gente tem um problema que nós temos operações muito distintas, muito pequenas, que vai desde um barril, né, a operações maiores, e com vários perfis de produção. Mas o número de padeiro aí, com todo respeito ao padeiro, porque o padeiro é a coisa que desenrola, né? A gente trabalha com um custo aí de $30, $25 barril. Né? Então, óbvio que o patamar de preço, que todo mundo espera que um dia se estabilize, aí em torno de 30, 40, ele se viabiliza com muito esforço, mas não na realidade que nós temos hoje. E aí vamos começar, já estou chegando aqui para os meus 7 minutos, então vamos começar a falar que realidade é essa. Então, veja, primeiro ponto, como é que nós devemos fortalecer o
o onshore. A gente precisa restabelecer a nossa interlocução com a agência reguladora. Nós tivemos no passado recente, iniciativa do Décio, uma coordenação de área terrestre. O coordenador, que é uma pessoa que todo mundo conhece, que era o Freitas, ele optou em sair, e a gente precisa restabelecer essa interlocução. A gente precisa colocar o programa de desinvestimento da Petrobras em pauta, nas regras que em 2018 a ANP estabeleceu. Então a Petrobras passou 3 anos bidando, rebidando, trebidando, fazendo um processo de, vamos usar a palavra, talvez não seja mais adequada, de mais-valia nesses ativos, e acabou valendo nada, né? Não sei se vocês conhecem aquela história do churrasco sobre leite derramado, é a história de 2 produtores de leite, conseguiram ter lá uma vaca muito produtiva e ficaram discutindo se ia fazer coalhada ou queijo, e foram caminhando por laticínio, tropeçaram, o balde caiu e derramou o leite, por isso que é a frase chorar sobre leite derramado. Então, veja, a posição da ANP é muito clara naquela resolução da diretoria 586. Vocês têm 4 meses para fazer a venda, isso era final de 2018, e até agora pouco se materializou. E a consequência da resolução que está lá é ou faz a venda ou você devolve para a agência. Então, chegou, nós estamos há 2 anos nisso e precisamos que isso se materialize, porque efetivamente há um custo de uma oferta permanente, certamente vai haver pessoas interessadas, novos agentes que ainda querem entrar, mesmo com essa dificuldade. Tem uma questão da comercialização, que é algo que, se você conta para alguém que não conhece a história do Brasil, a realidade do Brasil, a pessoa se espanta. No Brasil é muito difícil você vender petróleo, né? Vocês que a maioria de vocês, inclusive dos ouvintes, conhecem a história, mas a gente convive com preços, com impostos que são, com descontos que são impostos pelo monopolista, e que hoje em dia tem casos que chegam a ordem de $10. Então, se o cara vai receber 22, 25, menos 10 é 15. É metade do custo dele. O que é que vai acontecer? A resposta é muito óbvia. Então, isso precisa ser resolvido. Todas essas questões que estão sendo colocadas aqui, primeiro, elas estão pautadas no REAT, porque o REAT teve essa capacidade de ouvir o mercado, e fizeram vários seminários, a maioria das pessoas que conhecem a história, não precisa repetir. A gente precisa ter uma regulação adequada, todo mundo já conhece a história, né? A gente precisa descontaminar os efeitos do offshore na relação do onshore, né? Aí seriam inúmeros exemplos, mas eu trago um aqui, a queima de gás, por exemplo, né? Então, para poupar o recurso do gás, que é importante, você acaba poupando o gás e o óleo, porque da maioria dos campos associados você não faz nenhuma coisa nem a outra. Então, tudo isso precisa ser ajustado. Então, em linhas gerais, para fortalecer o REAT, tem a questão do licenciamento ambiental, que a gente já conhece, também está pautado no REAT, mas, em suma, fortalecer o REAT é tomar decisão de mudança, porque nós já estudamos esse paciente, sabemos o que é que precisa ser feito e precisamos apenas agora fazê-lo. Então, eram essas minhas ponderações. Já pedi desculpa aí que eu ponguei em 2 minutos de Karine, que ela não usou o tempo dela todo, e agradeço mais uma vez aí. Obrigado, Nabal. Vou passar agora para o pai do REAT, como você falou, o Márcio. Márcio, vocês estão agora num movimento de entrada nesse mercado, né? A ANP olhando o mercado onshore, começando uma história dentro desse mercado onshore no Brasil. Como é que você está vendo esse movimento? O que você está enxergando como fundamental para que essa roda aí, que estava começando a dar um fôlego, não pare? Bom, primeiro, boa tarde, Felipe, boa tarde, Pedro, Nathani, Karine, Nabal e Rômulo. Obrigado pelo convite da Anshan e da TBR, uma honra estar aqui com vocês. A gente olha o onshore mundo afora, vamos olhar fora
no continente americano, Canadá, Estados Unidos, México e aqui na América do Sul, o Brasil é o, vamos dizer assim, o menos ativo de todos os países. Então, essa é uma pergunta que fica para nós. Com o tamanho que nós temos das nossas bacias, com a dimensão das nossas bacias, Monteiro Lobato, já em 1937, quando escreveu o primeiro livro Poço do Visconde, ele já apresentou um estudo já com o Brasil ser o maior produtor de petróleo do mundo, baseado nas bacias terrestres naquela ocasião. Então, fazendo uma comparação do conhecimento que existia na época. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem, eu não vou falar aqui da crise, a crise está sendo muito debatida diariamente, vou falar aqui do pós-crise, da retomada, que eu acho que tem que começar a ser feita agora. Se colocou aqui muito bem uma linha do onshore, que é a dos produtores independentes, as empresas que compram ou que trabalham com ativos maduros e que vão aumentar o fator de recuperação a um custo menor. Então, é um determinado tipo de desafio. Mas a gente tem empresas como a Eneva, que vai falar daqui a pouco, que é uma que produz para ela mesma, tem um circuito fechado de gás, enfim, tem uma solução própria no Maranhão e tem agora uma nova, juntando o Amazonas com Roraima, numa logística mais desafiadora. Mas é uma gas to wire. A gente tem um outro exemplo aqui, da Imetame, por exemplo, de ter um gas to wire na Bahia, e a gente tem algumas coisas offshore, algumas térmicas que estão ancoradas, aí, vamos dizer que são gas to wire também. Mas a nossa ideia é olhar também o que as áreas, o Brasil tem um conjunto de áreas muito grande, a gente tem uma oferta permanente de muitas bacias de fronteira, como o Paraná, no estado de Mato Grosso do Sul, como o Parecis, que ainda em Mato Grosso, que não está ainda em oferta. Mas lá, o Campo de Juruá, que eu tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro de campo na década de 80, fazendo teste de formação, foi a única vez que essas áreas produziram e tem gás desde a década de 80, e na Amazônia a gente, em certos lugares, está gerando energia, óleo diesel, óleo combustível. Então, que é uma coisa... Então, produzir gás na Amazônia é vamos dizer assim, uma coisa benéfica ao meio ambiente, que vai substituir o óleo combustível e óleo diesel em algumas situações. Então, a gente está olhando a oferta permanente e como a gente pode dar escala para o onshore. E diminuir essa dependência, sempre falado da Petrobras. O tempo inteiro. Então, tem empresas que, às vezes, querem pedir emprestado, no dia de hoje, um equipamento à Petrobras, porque teve um determinado problema operacional, precisa de um equipamento. Então, assim, como é que a gente tira essa dependência da Petrobras? Provavelmente, nesses próximos 2 anos, a Petrobras deve avançar mais na venda de ativos, mas esquecer um pouco a Petrobras, o que está ofertado já tem, digamos assim, relevância, materialidade, enfim, olhar o que está aí exploratoriamente, isso é um desafio, e como que a gente transforma isso num gás e óleo para tudo, ou seja, um gas and oil to everything, quer dizer, transformar, agregar valor ao óleo e gás produzidos. A gente fala muito da geração distribuída de energia, mas o onshore é uma produção distribuída de óleo e gás, e quando é gás, notadamente, pode-se ter determinadas soluções, casadas com o agronegócio, em função do perfil de cada região, de cada local. Citei o caso lá da Bacia dos Solimões, e também da Bacia do Amazonas, onde está a Eneva, mas a gente tem, cada lugar tem uma solução diferente. Então, uma coisa é trabalhar com as bacias maduras, senão esse mercado também não vai durar muito tempo, porque vai acabar essa safra de ativo da Petrobras, e aí vai ficar só a raspa do tacho, e isso não vai ficar muito pequeno. Então, a gente pensa no onshore como uma coisa maior. Então, dos desafios por exemplo, criar que a gente está comentando, o que eu estou chamando de consórcio integrado de serviços de EIP para atuar em cada bacia, de maneira que os serviços sejam mais competitivos, sejam custos assim, compatíveis com o preço do petróleo de hoje. A gente tem que ser competitivo a 20, 30 dólares o barril. Falar de preço de petróleo, a gente, quando olha para trás e vê as projeções que foram feitas ao longo dos tempos, em comum, todas erraram. Ninguém acerta o preço do petróleo. Petróleo e meteorologia andam juntos, né? Não tem um modelo, um sistema ainda
inteligente o suficiente para juntar todas as variáveis e fazer uma projeção. Então, a meteorologia melhorou bastante, pô. Melhorou. Mas ainda no longo prazo, no médio prazo, ainda erra um pouco, né? É verdade. O preço de petróleo é uma incógnita, se fala muito em cada momento. Eu acredito que ele vai voltar para um patamar que a economia do mundo possa funcionar, porque a esse nível de preço ninguém vai investir mais nada, nem energia, porque nenhuma energia vai valer a pena. Vai ser muito barato, vamos gastar o petróleo que tem, depois pensa o que fazer. Então, o que está deixando de fazer hoje vai fazer falta daqui a 5 a 10 anos, e é onde a gente entende que vai ter muita oportunidade para quem está começando a semear agora. Então, eu acho que olhar o onshore como um conjunto de iniciativas, empresas assim, tipo a Eneva, Gas to Wire, uma solução que é um nicho. Campo Maduro é um outro nicho, aumento do fator de recuperação. O Brasil tem uma recuperação baixa. Mas a gente está vendo, a nossa contribuição é trazer essa discussão de como fazer uma exploração em escala, como olhar com o conhecimento que tem acumulado, com as informações que estão aí nos bancos do BDEP e etc., como que a gente integra com o Serviço Geológico do Brasil. Se vai pesquisar algum determinado minério, vamos pesquisar de uma forma integrada com o petróleo e vice-versa, né? Quando olha petróleo, pode olhar outro minério e conseguir criar um ecossistema energético regional, onde vai ter uma competitividade, diminuir essa dependência da Petrobras, criando modelos vamos dizer assim, de um sistema integrado de energia regional de menor porte, que maneira que seja sustentável. Então, essa é a nossa ideia de ajudar a trazer escala e procurar criar uma empresa de onshore de abrangência nacional, mas a gente vai dar exploração vai ser uma empresa integrada de energia. Então, olhar com os olhos de 2020, e os olhos de 2020 que eu estava pensando há 6 meses atrás eram bem diferentes do que esse que a gente está tendo que enfrentar agora. Então, catalisou o processo vamos dizer assim, de transformações. E eu acho que eu vi já algumas tendências, enfim, não sei quem está correto, mas certamente produzir os bens que você precisa localmente, isso vai ser, acho que, uma força, uma necessidade. E a energia que a gente tem, que está guardada, está armazenada aí no subsolo, a gente tem que colocá-la a serviço da sociedade. A gente vê que tem 46 milhões de brasileiros, 46 que se inscreveram para acessar esses R$600. Mas cada um desses talvez tenha 1 ou 2 dependentes. Então, botar aí 100 milhões, metade da população brasileira que precisa de ter alguma coisa. Então, o onshore, o Anabal falou bem aí da questão da influência dele, vamos dizer assim, ele é muito mais importante para o desenvolvimento vamos dizer, dessas pessoas que estão à margem do processo do que o próprio pré-sal, se me permitir essa comparação. Porque o pré-sal tem uma concentração de riquezas e o onshore já é mais naturalmente distribuído. Então, eu vejo que tem essa oportunidade e a gente tem que trabalhar nessas linhas. Da produção independente, que tem esses problemas, que o Anabal é um bom, vamos dizer assim, interlocutor. Tem a questão vamos dizer, de uma empresa assim, que é independente do independente, tipo a Eneva, que não tem uma outra assim, para ser vizinha quase. E as áreas de exploração que estão ao redor das bacias maduras, em áreas e também de fronteira. É isso que a gente quer trabalhar e contribuir. Legal, obrigado, Márcio. Vamos passar agora para o Rômulo. Rômulo, como é que vocês estão enxergando esse... Porque vocês, na verdade, sentem na pele isso tudo que todo mundo falou aqui, vocês estão sentindo aí no dia a dia do trabalho de vocês, né? Como é que vocês estão vendo a crise como um todo e como que vocês enxergam os caminhos para a gente sair, não digo melhor, mas da melhor forma desse momento? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana Paula, Karine, Márcio, Pedro. Obrigado pelo convite. De fato, a gente sente na pele essas mudanças e num cenário de crise isso acaba afetando muito a companhia.
e todas as companhias da indústria de uma maneira geral. O que é interessante, eu acho que sobre a Eneva, e é um aprendizado importante que a gente pode tirar de um cenário como esse, é justamente o fato de que a diversidade pode ajudar a indústria a se proteger de determinados efeitos, né? O Márcio fala bem, a Eneva é o independente do independente, né? Ela é uma empresa que ela é diferente de todas porque ela vai monetizar o gás natural de uma maneira diferente, ela está atuando numa fronteira exploratória, então a gente brinca e chama a Eneva de ornitorrinco, né? Um animal híbrido, que está um pouco nas duas pontas, e a gente entende, né? E até olhando um pouco para aqui os efeitos que a nossa companhia sente, talvez menos do que outras companhias do onshore no momento de crise, eu acho que vai justamente dessa diversidade, né? Quando a gente vê uma empresa como a EMP agora entrando no mercado, também olhando, tendo uma visão integrada para o mercado de energia, né? E lá desde a fronteira exploratória até a parte de geração, enfim, com um modelo de negócios arrojado, a gente entende que, a gente falava isso antes também, essas novas andorinhas podem ajudar a fazer um beirão na indústria. Então, o que eu entendo que esse momento de crise ajuda a gente a entender é que a diversidade nos modelos de negócio, e o onshore tem um grande potencial para representar essa diversidade, pode ajudar a indústria a enfrentar de forma mais robusta crises como essa, que vão acabar afetando o preço do barril e etc. Né? Então, e o caso da Eneva ilustra muito bem isso, né? Porque para quem conhece o nosso negócio, hoje nosso carro-chefe, né? Atua especialmente na bacia do Parnaíba, uma bacia de Nova Fronteira, em que a gente está com muita área exploratória, e a gente tem declarado historicamente comerciais campos, felizmente temos achado esse gás, e o que tem servido como âncora para a monetização desse gás natural é a geração de energia elétrica. Então, quando a gente fala de, no curto prazo, né, o preço do barril está sendo afetado, né, o barril de óleo equivalente, a gente está protegido ali por contratos de longo prazo que são vinculados aos CCARs, né, os contratos no ambiente regulado na parte de geração de energia elétrica, e isso acaba protegendo o caixa da companhia num momento de crise como essa. A gente sabe que não são todos os modelos de negócio que conseguem monetizar o hidrocarboneto dessa maneira, mas a diversidade pode ajudar muito as companhias, né? Então, quando a gente olha para a importância de um negócio como esse que é viabilizado no onshore, quanto mais diversidade, melhor, e a gente vai dividir os diferentes efeitos para partes diferentes da indústria. Então, vai ter ali o pessoal do Campo Maduro, o Márcio falou muito bem, né, sobre a importância que a gente tem dado cada vez mais para o aumento do fator de recuperação dos campos. Então, a gente tem um porrê de oportunidades no onshore que vai desde a Nova Fronteira até como eu posso fazer para poder acelerar os investimentos da Petrobras e colocar mais players na jogada. Eu acho que esse é um aprendizado nessa crise, nesse cenário atual, que a gente tem bastante, né? Eu acho que isso é atravessado não só pela questão do preço do barril, mas também pelo Covid-19, que eu vejo que tem afetado bastante a dinâmica da indústria do IP como um todo, talvez pela especificidade da operação um pouco menos o onshore, né? Em que pesem todos os cuidados que estão sendo levados em conta para a continuidade das operações, que são entendidas como atividades essenciais. A gente sabe que é ainda mais sensível isso quando é feito numa plataforma fechada no offshore. Então, em que pesem todos os cuidados que estão sendo levados em consideração pela indústria onshore, a gente vê que o impacto tende a ser um pouco menor no onshore. E aí, o que eu vejo que a gente vê que as resoluções da Agência Nacional do Petróleo que já estão sendo lançadas, né, nas últimas semanas, elas já estão olhando como enfrentar esse momento de crise junto com a indústria. Então, está olhando desde a parte do downstream até na prorrogação dos prazos exploratórios, que é uma questão importante para alguns projetos que podem sim ser afetados por conta do Covid-19, para mudança no dia a dia, em como vão ser feitos, inclusive, os reportes da parte de saúde e segurança para a própria agência.
Tudo isso tem um efeito que é importante, e a gente vê que a agência já está olhando de uma maneira diferente para a indústria. Isso é super importante, a gente entender o que a gente pode fazer para poder enfrentar isso da melhor maneira possível. E eu acho que isso também nos ensina uma lição, que aí já é uma pauta, né, e o Anabal traz sempre isso via BPIB. A gente consegue perceber muitas das coisas que podem ser simplificadas quando a gente está falando de regulamentação. E, assim, para a Eneva, nem tanto, porque a Eneva não é tão pequena, mas quando você olha para o perfil em geral das pessoas que estão atuando no onshore, está matando um leão por dia, né? Tem uma equipe muito reduzida, está tendo que lidar com toda a parte operacional e um reporte regulatório adequado. A agência faz um excelente trabalho nos regulando, nos fiscalizando, mas é importante pensar, sim, que tipo de custo de transação é possível absorver pelo pequeno produtor, pela pequena empresa que está atuando no IP. E quando a gente vê algumas medidas que estão sendo adotadas nesse momento de crise, a gente vê que tem, sim, espaço para simplificação. Em um momento como esse, uma última coisa que a gente traz também de discussão importante que a gente vê, e a Eneva acompanha isso no setor elétrico também, um momento como esse faz com que todo mundo comece a pensar o que é importante a gente fazer para proteger o setor. Acho que a gente tem que ter muita maturidade nesse momento para dividir o que de fato a gente precisa discutir, a gente já vem discutindo há muitos anos, e o que é específico desse cenário, né? O cenário atual não nos impede de discutir outras questões, e inclusive muitas delas são reavivadas num momento como esse, como a questão da simplificação regulatória, por exemplo. Mas é importante a gente ter a sensibilidade para separar o que é o quê, mas, de todo modo, mesmo num cenário no D+1, né, no momento pós-crise, faz sentido a gente retomar com força muitas das discussões que a gente já vinha tendo, né? Então, falar de redução de royalties para bacias de nova fronteira ou para os próprios campos maduros, né, que é vinculada ao aumento do fator de recuperação, que essa é uma discussão que já estava evoluindo. Pensar também na participação especial para o onshore, que não afeta muitos campos, mas na margem acaba afetando muito quem de fato é pego ali pela participação especial. As especificidades do gás natural, que quando você fala de participação especial, por exemplo, quando tem uma produção que não é por pico de produção, é por platô, acaba sendo afetado de um jeito diferente também pelas regras. Então, pensar em como gerar essa diversidade na indústria, que é característica do onshore. Os tomadores de decisão, os formuladores de política pública e os reguladores, o que eles podem fazer para ajudar isso, acho que é uma lição importante desse cenário que a gente pode levar para frente. Legal. Obrigado, Rômulo. Eu vou abrir, então, a parte de perguntas e para a gente iniciar um bate-papo aqui. Só queria dizer o seguinte, se alguém sentir a vontade, a necessidade de entrar na questão que o outro está falando, é só dar uma indicação aí que logo a gente coloca. Queria começar, Karine, com você. Você citou na abertura que alguns países já estão fazendo alguns movimentos para tentar salvar ou ajudar o onshore nesse momento. Podia trazer alguns exemplos para a gente? Estão me escutando agora? Ok. Eu trouxe a experiência do Canadá, tá? Que eu dei uma olhada melhor para hoje. O que eu registrei aqui como adoção de medidas lá foram a redução do imposto desse ano fiscal deles. Eles reduziram em 50% nesse ano, tá? Eles também adiaram um faturamento até outubro para poder fazer o cálculo. Adiaram também relatórios, apresentação de relatórios, que acho que isso foi feito aqui no Brasil também, né? O próprio Rômulo já colocou isso para a gente, e extensão de prazos. E uma outra coisa que o Márcio colocou aqui também, e que é uma coisa que foi adotada lá, foi análise de outros setores para extração, como urânio e potássio. A gente sabe que a gente conhece pouco dos nossos recursos minerais também, né? Então,
Isso é uma medida que o Canadá está adotando, então de estender essa concessão para não estar olhando só a questão do óleo e do gás, mas também para estar olhando outras possibilidades de extração. Então, como é que a gente pode trabalhar nesse sentido também? Acho que foi isso, basicamente, que eu pesquei lá, do que eu dei de olhada com relação ao Canadá. Com relação aos Estados Unidos, eu não fiz nenhuma anotação de nenhuma medida que eles tenham tomado. A gente sabe que eles já vinham sofrendo, principalmente o pessoal do Shale, né, com uma questão de financiamento, de alavancagem. Eles têm uma questão também por conta de uma crise que eles já tinham com relação a escoamento de produção. E aí eu queria colocar um outro ponto também, que eu vi que alguém fez pergunta com relação a valor de break-even e custo. Foi uma coisa que a gente colocou ontem também, porque a gente fazendo análise de custo, a gente sabe que a nossa média de custo hoje no Brasil, e aí principalmente quando a gente olha para pré-sal, ela cabe bem... do Vinícius Cavalcante. Então, aí assim, a gente vê que pelo pré-sal a gente cabe bem dentro desse patamar de preço que a gente está mirando, aí ficar entre 25 e 30, até 35, a gente consegue bem passar. Mas um ponto que a gente destaca é que quando a gente vê a média, quando a gente vê em comparação com outros países, o Reino Unido com um custo maior, depois Brasil, aí vem Nigéria, e aí vem outros países... quando a gente abre esses valores, a gente vê que a gente ainda tem um custo de capital, quer dizer, o custo do nosso de financiamento é muito alto se comparado a outros países. A gente até consegue avançar, como o Márcio colocou, pela competência, pela capacidade que a gente já tem, pelo que a gente já conhece, a gente, com esses campos maduros e mesmo com os novos, a gente colocar tecnologia e realmente aumentar fator de recuperação, a gente até consegue avançar e reduzir custo para a produção. Mas tem outros fatores que vão aumentando o custo final desse óleo e que precisam ser trabalhados. São questões estruturais, mas que a gente precisa caminhar. Então, assim, não só com relação à questão do custo de financiamento, mas com relação às outras reformas também que estão paradas, né? Então, assim, a gente... parece que todo mundo desviou o esforço para olhar para a Covid como se o mundo realmente tivesse parado. E o que a gente está dizendo o mundo não parou, a gente continua trabalhando, como digo lá no artigo, e vai vir a segunda parte pelo Anabal, né? Mas a gente continua trabalhando, a gente continua, de alguma forma, mantendo essa atividade econômica, obviamente que não no patamar que a gente tinha, mas a gente continua trabalhando, a gente continua produzindo. Assim como a gente continua produzindo óleo e gás e energia, as empresas continuam também enchendo seus pátios, a gente tem uma questão também de utilizar essa capacidade ociosa que está colocada. E aí, já emendando a tua pergunta com uma outra questão também, de como é que a gente pode aproveitar, que eu falei um pouco, mas como a gente pode aproveitar essa sobreoferta não só do óleo e do gás, mas também de produção industrial, para a gente poder retomar esse crescimento de forma mais célere. Por quê? A gente tem uma série de competências e capacidades instaladas que estavam sendo subaproveitadas. A gente, às vezes, falha até por não conhecer tão bem qual é a nossa capacidade. Então, assim, a gente tem um potencial enorme. A Anabal discorreu sobre isso, o Márcio falou sobre isso. A gente tem um potencial enorme de produção. Enquanto a gente não colocar essa produção, seja de óleo, de gás e industrial, as capacidades que a gente não transformar em riqueza, a gente vai estar, como a Anabal colocou, perdendo dinheiro a cada dia. E quanto mais tempo a gente demorar para retomar, mais a gente queima em riqueza, né? Então, assim, outros países, voltando à pergunta, estão tomando medidas também. Eu olhei mais basicamente para o Canadá. Essa questão de olhar outros setores ou outros elementos, né, outros minerais para extração, uma coisa que me chamou a atenção também, porque a gente sabe que a gente conhece muito pouco do que a gente tem. Acho que se a gente conhece 6%, acho que é um dado antigo, eu não sei se tem um dado novo, mas era o que a gente conhecia, por exemplo, e a gente está entre um dos principais fontes de urânio, por exemplo, no mundo, que serve para energia nuclear e serve para outras fontes, para outro tipo de produção também. Então, assim,
a gente tem que olhar, sim, para o que os outros países estão fazendo e tentar se alinhar. Uma outra coisa também, só para perder aqui o momento, é uma coisa que a gente trabalhou quando a gente esteve em Calgary há 2 anos atrás, que foi trabalhado, inclusive, com a ANP, e isso acabou, acho que, com o dia a dia se perdendo, é o olhar da regulação com o olhar para o ambiente terrestre, né? Que de tudo que o Anabal colocou, isso que traz a importância de você ter realmente uma área estruturada dentro da ANP, que tenha esse conhecimento, que tenha essa facilidade de linguagem, que tenha uma proximidade com o operador e com essa indústria que suporta esse operador terrestre, para que essas regulações, quando elas forem colocadas, elas estejam muito alinhadas com o dia a dia dessas empresas. Então, uma das questões que a gente começou a trabalhar e que a gente acabou não avançando muito é a questão da parte do financiamento, como eu coloquei aqui, né? De aproveitar as reservas provadas para o financiamento. Se tem uma resolução da ANP, a gente precisa avançar na tradução dessa resolução para o mercado, para a gente abrir também novas oportunidades. Mas falei mais do que a tua pergunta aí, Felipe. Não, tá ótimo. Eu vou aproveitar, pegar um gancho na parte que você falou da importância de manter as atividades para perguntar uma coisa para o Márcio. Márcio, o governo recentemente adiou a 17ª rodada e não tem uma perspectiva para a gente ter um leilão de mineração. Mas como é que você vê a importância de ser mantida a oferta permanente? Você enxerga que é importante o governo manter esse leilão, deixar aberto, continuar olhando áreas, ou você acha que não faz sentido? Isso aqui é muito, muito importante, porque é muito importante a manutenção da oferta permanente, porque ela é um mecanismo que funciona a partir do mercado. Então, precisa ter uma provocação do mercado para que... Então, nossa empresa está trabalhando para ser uma das empresas que vai provocar a ANP no sentido de acionar os mecanismos de realizar essa rodada. O modelo que seria, idealmente, era cada hora teria um determinado leilão de uma área, mas se tiver mais atores, pode ser que tenha, como foi o ano passado, uma rodada da oferta permanente, ou setores sendo colocados individualmente. Então, a gente vê isso como um mecanismo salutar e que foi pouco ainda, talvez, compreendido no Brasil. Uma coisa nova, eu sei que tem perguntas aí que falam uma série de coisas, assim, o fato é que a gente está vivendo de 20 e poucos anos já, desde que quebrou o monopólio lá em 1995, já foram 25 anos praticamente, mas depois foi regulamentado em 97, começou a andar, tal. Então esses 20 e poucos anos, parece que a gente vai concluir esse ciclo de transição agora com esses investimentos maiores da Petrobras, em refino, em outras áreas. Então o nosso modelo é tem um bloco, a ANP colocava nesses 20 e poucos anos em licitação, esse bloco não era arrematado por alguma razão, ele ia para o final da fila e talvez nunca mais voltasse a ser oferecido, ia demorar 30 anos para ele voltar ao mercado. Então, ao você olhar um conjunto de blocos, você tem uma visão diferente do que fazer uma análise, uma escolha de um bloco. E como eu vi lá no Canadá, e a Karine mencionou agora essa questão da integração com a área mineral, é que tem recursos, tem riquezas minerais. A gente tem um Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que, vamos dizer assim, foi criado em 1907, mas com o sucesso do petróleo no século passado, o petróleo se desconectou totalmente do serviço geológico e tanto no petróleo como na mineração ele ficou na faixa aí de em torno de 5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de atuar no nosso potencial mineral de um modo geral. Então, a gente tem essa possibilidade agora de olhar oferta permanente. Talvez, eu não sei como é que vai ficar isso aí, eu sei que houve pleitos de redução de royalties, não sei se isso se já foi resolvido, mas eu acredito acho que o mais importante aí, acho que tem uma pergunta da Heloísa Esteves da ANP nesse sentido, um comentário aí que eu vi, ela vamos dizer assim, eu acho que o mais importante é procurar simplificar mais o processo, desburocratizar. Eu sei que tem muitas garantias e a gente está vivendo uma quebra de paradigma com esse
com essa necessidade da gente ficar trabalhando remotamente. Então, várias exigências que eram feitas estão sendo, vamos dizer assim, simplificadas de uma forma criativa e segura por conta da necessidade de a gente trabalhar. Então, digitalizar mais o processo, eu acho que isso aí vai ser um ganho para facilitar a entrada de diversos atores do Brasil e do mundo. Legal, obrigado, Márcio. Anabol, eu vou estender para você essa pergunta da Heloísa. A Heloísa Borges, que é superintendente da ANP, mandou uma pergunta para a gente. Além das medidas já adotadas pela ANP, redução de royalties, diversificação dos instrumentos de garantia financeira e simplificação de contratos, quais os outros instrumentos poderiam ser adotados? Anabol, você tem que abrir o seu áudio. Agora abriu. Desculpa. Obrigado, Luiz, por estar aqui, pela pergunta. Além desse comentário que o Márcio fez, de digitalizar e essas coisas todas que foram faladas, eu acho que, primeiro, a oferta permanente é uma daquelas ideias brilhantes que a gente pergunta por que não foi feito isso antes. A melhor definição de oferta permanente é você fazer um churrasco e na sua cidade só tem peixaria aberta. Os açougueiros todos fecharam aquele dia e você é obrigado a comprar peixe quando você queria fazer um churrasco. Então, a oferta permanente dá essa possibilidade. Você quer... Aqui, ó, você pode comprar peixe, pode comprar vegetais, pode comprar carne. É você que faz o seu cardápio. Então, foi uma das brilhantes iniciativas que a ANP tomou recentemente e está em muito boas mãos, aí, conduzida pelo superintendente da Luiz. Mas eu acho o seguinte, se fizer valer a resolução 586, né, porque combinado não sai caro até para criança, né? E se a diretoria da ANP, que é o órgão regulador, se reúne, notifica um agente regulado que ele tem que adotar determinada providência, e se não fizer, tem essa consequência tem que acontecer. Então, se a gente colocar esse portfólio que está em default aí da Petrobras na oferta permanente, Luiz, você se prepare que você vai ter um boom aí, seria uma iniciativa fantástica, porque você vai ver que vai ter um boom de novos operadores. E aí, se você me permitir, eu queria comentar aqui uma coisa rapidinho. Eu acho que essa diversidade e essa engenhosidade que o Márcio colocou em misturar prospecção de ativos, eu acho ok. Quero também aqui homenagear a iniciativa da Eneva, dito pelo próprio presidente da Petrobras, que se não fosse esse processo de abertura do mercado para independente, o projeto do Maranhão nunca existiria. Então, tem um outro dado que eu queria trazer também aqui. Lá, o Riacho da Forquilha, com menos de 100 dias de operação, a Portugal aumentou a produção em 27%. É só para confirmar potenciais que a gente tem. Então, além dessa questão da diversidade, a gente precisa ter pluralidade de atores. Nós temos 33 operadores, dos quais 17 produzem menos de 100 barris. Isso não tem como ser diverso se não for plural, se não tiver uma escala. Né? E aí eu sei que esse assunto é um pouco sensível, mas eu estou convencido que por tudo que nós falamos aqui, não dá para um monopólio que viveu tanto tempo e chegou onde chegou por conta do monopólio, virar as costas e dizer assim, não, agora eu sou empresa privada, faço o que eu quero. Do tipo o seguinte, aumentar o desconto. Vocês veem, hoje, recentemente, a Petrobras aumentou o desconto em 400% para receber o óleo do operador. Ele ia dar um tiro no cara, né, e acabar com isso. Então, a gente não pode ter um agente regulado que faz o que quer. O órgão regulador diz, olha, você tem que fazer isso, que o cara não faz. Pede adiamento de prazo 3 ou 4 vezes. Eu acho que isso a gente já tem que virar essa página. Então, a gente tem que ter consciência de que nós estamos construindo o mercado. Nós estamos numa transição, saindo de um monopólio e como o Bemar falou, quase 20 anos dessa transição e andamos muito pouco. Então, se a gente não tiver providências concretas e objetivas, nós vamos viver mais 20 anos. Né? Infelizmente, Márcio, o 2020 só acontece de
de 1.010 anos em 1.010 anos, o próximo número cabalístico é 3.030, né? Mas, então é isso. Objetivando, eu acho que a gente tem que ter essa cobrança como sociedade de que nós não podemos ter um ativo tão rico e tão generoso do ponto de vista de possibilidade de distribuição de benefícios sociais alguém sentado em cima. É isso aí. Rômulo, tem uma pergunta do Paulo Fernandes aqui para você, sobre quais são os desafios regulatórios que um projeto como o Roraima tem, já que vocês lidam com dois tipos de regulação, a regulação da ANEEL e a regulação da ANP. Como que é o desafio regulatório de lidar com essas duas agências que são completamente diferentes, são em cidades diferentes, têm formas de trabalhar diferentes? É grande. E aí, enfim, temos a Eneva tem o privilégio de ter uma equipe dedicada para poder fazer a ponta dessas duas agências e também pensar em relacionamento com o governo, né? Porque quando você está falando de onshore, você tem um desafio institucional que acaba sendo um pouco maior do que talvez uma operação que é completamente offshore. Sua presença é muito sentida no território. Vi um dos comentários aí, falava muito sobre a capacidade que a indústria tem de interiorização do desenvolvimento do onshore, né? Isso, de fato, é muito sentido nas nossas operações. Tem um ponto positivo gigantesco, que é ver como isso, de fato, influencia a vida das pessoas, tem um impacto no desenvolvimento de pequenos negócios, as pequenas lavanderias, os restaurantes, tudo que gira em torno da operação. Então, o impacto é muito sentido no interior do Brasil, mas a gente também precisa lidar com diferentes instâncias de poder público. E aí isso vai da prefeitura ao ministério, passando por duas agências reguladoras que nos regulam direitinho, mas que cada um tem suas próprias regras, né? Em relação ao gás natural especificamente, desde o gás para crescer em 2016, essa já é uma discussão, a integração entre setor elétrico e gás natural é algo que já tem sido discutida pelos dois setores, mas a gente ainda tem algumas dificuldades, por exemplo, né? Quando eu entro em uma nova área, né, na parte da exploração e produção, eu hoje não consigo dificilmente eu vou ter a visibilidade de tudo que eu posso gás natural seria necessário para atender um contrato de longo prazo de fornecimento de energia elétrica de 25 anos, 25 anos no mercado regular da geração de energia elétrica. Então, a questão é que a gente já evoluiu um pouco nisso, né, no estabelecimento de horizontes rolantes para a comprovação de combustível, por exemplo, quando eu estou lidando com termoelétricas a gás natural, é uma discussão que é um desafio regulatório que a gente tem de casar uma realidade do IP, que eu dificilmente vou saber no início de uma concessão o quanto que eu vou produzir por toda a vida daquele contrato, junto com a segurança que eu preciso dar para o sistema elétrico de que eu tenho ali combustível para poder colocar minhas térmicas para funcionar. Então, essa é uma questão, por exemplo, que a gente precisa observar bem. O caso de Roraima, por exemplo, ele tem desafios que são diferentes também, porque diferente do Maranhão, né, do Parnaíba, que a gente tem em grandes distâncias, né, mas todos concentrados, a gente está conectando ainda os nossos campos ao complexo termoelétrico via gasoduto. Quando a gente vai para Amazonas e Roraima, a gente está produzindo no interior do Amazonas, liquefazendo esse gás natural e transportando via carreta até Roraima. Então, a gente tem um monte de coisa, né? A gente discute com a agência, muitas vezes, como eu vou classificar essa unidade de tratamento de gás aqui, qual vai ser o tratamento regulatório que eu vou dar para ela. Tem uma questão que é muito importante quando a gente está tratando de gás natural e que a gente ainda precisa evoluir bastante, que é a questão da harmonização das regras de distribuição nos estados. Hoje, cada estado lida com a questão da distribuição de gás natural de uma maneira diferente, né? Muitos adequados às recomendações e à legislação federal, outros ainda nem tanto. A gente tem tido avanços importantes nesse. A gente já viu Rio de Janeiro, Sergipe, enfim, uma série de outros estados
o próprio Rio Grande do Norte, que ainda não evoluiu, mas tem uma discussão que está acontecendo nesse sentido, e que é muito importante para o desenvolvimento da indústria e para atrair mais players para poder lidar com isso. Então, acho que são grandes desafios. São muitos, poderia falar bastante tempo sobre isso, mas eu acho que isso ilustra bem. E aí queria aproveitar e pegar carona também, eu acho que tanto na pergunta da Heloísa, né, que o Anabal respondeu, quanto num outro comentário que eu fiz sobre pesquisa e desenvolvimento. Acho que muita coisa já foi feita, tem algumas coisas que eu até falei na minha fala, coloquei na minha fala antes, que ainda podem ser feitas, tipo redução de royalty, já colocamos para frente, mas ainda não são todas as áreas de nova fronteira que tem royalty mínimo, isso pode ser feito. Participação na produção para proprietário de terra, também tem uma alíquota ali que pode variar de 0,5% a 1%. Hoje adota-se 1% para todos. Pode parecer muito pequeno, né, quando a gente está falando nessa participação de terceiros, mas dependendo do operador, isso pode fazer diferença também no break-even para ele produzir um barril. Hoje não é ainda o caso da Eneva, mas eu tenho certeza que em muitos outros casos é. Então, uma ideia, por exemplo, seria ter essa proporcionalidade mais similar ao de royalties, por exemplo. Se eu vario com royalties de 5%, eu tenho participação do proprietário de terra no 0,5%. Isso seria algo que é importante. Mas o que eu acho que é principal é que o que gera atratividade para as áreas da IP, e que é muito do nosso trabalho, quando a gente está falando dos investidores nas empresas de IP, é que o risco exploratório é muito difícil de precificar. Então, quanto mais você consegue avançar em conhecimento geológico sobre as bacias sedimentares brasileiras, e a gente tem áreas que não tem nem poço perfurado, a gente gera mais atratividade para essas áreas. E os recursos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, poderiam ser instrumentalizados preferencialmente como um recurso para aumentar o conhecimento geológico sobre essas áreas e, por conseguinte, aumentar a atratividade exploratória. Então, isso é algo que poderia ser melhor pensado no passado. Já houve, inclusive, poços estratigráficos que foram perfurados com recursos da cláusula. Hoje isso não é uma prática, mas repensar como esses recursos podem ser aplicados para melhorar a atratividade do onshore e do offshore também é super importante, né, na nossa visão. Obrigado, Romulo. Karine, queria pegar um gancho numa das coisas que o Rômulo falou. Ele destacou a importância da harmonização da legislação de gás natural entre os estados. Ele está falando da lei do gás e da abertura do mercado de gás. A gente tem uma discussão também da integração do setor elétrico, e no Congresso tem a discussão da reforma do setor elétrico. Existe o gás, o novo mercado de gás, que antes era o gás para crescer e agora virou o novo mercado de gás. O quanto fica mais importante que esses projetos efetivamente andem agora, nesse momento? Eu acho que a Karine caiu, hein? Estou aqui? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu não estou te vendo. Então, tá. Bom, eu acho que na tua pergunta mesmo você já colocou o grau de importância, né? Eu acho que tem toda a importância. Eu acho assim, a gente precisa do gás, o gás existe aqui, não faz sentido a gente não conseguir aproveitar esse gás, né? Tem uma outra questão que aí a gente tem de diferencial e que é fundamental agora, que é com relação ao valor. Tudo bem, a gente está falando com a indústria que produz, né? Mas a gente tem uma outra indústria também que é um momento de você construir uma demanda mais firme para essa indústria que vai produzir gás. Então, eu acho que você casa as duas coisas. Então, é fundamental que a gente consiga realmente avançar, não só com as questões do ambiente federal, mas com as questões relacionadas aos ambientes estaduais, né? A gente viu, como o Rômulo citou, né, avanços aqui pelo Rio de Janeiro, Sergipe, Amazonas também tomou uma medida de avanço, mas a gente precisa avançar com mais celeridade, né? Eu estava lembrando que no início desse processo, ou melhor, no início desse último processo de abertura do mercado, que a gente está tentando fazer essa abertura do mercado já há mais de uma década, né, que a gente vem trabalhando em tornar o mercado de gás mais maduro, menos infante, etc.
mas a declaração do Paulo Guedes, que previu, antes de todo mundo, a queda do preço do gás, né? Ia cair pela metade, e acho que caiu mais do que pela metade. Mas assim, a gente precisa, obviamente, avançar, a gente precisa amadurecer. Eu digo assim, quando eu comecei a estudar gás lá na década passada, né, assim, olha, é um ambiente muito infante, a gente precisa amadurecer. Eu digo que é um ambiente infantilizado, porque assim, as pessoas... os atores que precisam ainda estão amadurecendo o conhecimento sobre o gás e não conseguem ainda responder de forma madura as questões que precisam ser respondidas para a gente poder abrir de fato o gás. Então, se já era importante, agora, nesse momento, se faz ainda mais importante, porque eu entendo como uma grande oportunidade para a gente construir demanda firme para esse gás que a gente tem. Legal. Anabal, tem uma pergunta aqui para você. Na verdade, não é para você, mas é geral, mas eu acho que você pode responder bem essa pergunta. É uma pergunta do Alberto Freire de Carvalho. Está questionando se para estimular o onshore não seria necessário estimular toda a cadeia do petróleo, inclusive tentando trazer novos players para o refino. Veja, obrigado, Alberto, pela pergunta. Claro, isso eu concordo com você, mas veja, nós estamos numa transição, né? E eu boto esse ponto. A gente tem discutido isso no âmbito do REAT, e eu não creio que, quando acontecer a venda das refinarias, esse problema vai estar resolvido. Porque, veja, o monopólio é perverso, o oligopólio privado talvez seja pior ainda. Então, se um cara produz aqui na Bahia 20 barris, 50 barris, 200 barris, e não consegue entregar na refinaria da Relan, as alternativas que ele tem são todas muito onerosas via rodoviária. Então, a BIB tem uma proposta para essa questão, para esse período de transição que nós estamos tentando defender lá no REAT, é que use o mesmo modelo do biodiesel. Quando o país que fomentar e fez um programa exitoso do biodiesel, ela no fomento diz, olha, você tem que ter X% no combustível, um biocombustível no combustível que você vende. É a mesma coisa fazer isso com petróleo, né? Os dados estão disponíveis, todo mundo sabe qual é a previsão de produção do petróleo nacional, né? O que eu digo brincando. O petróleo nacional precisa ter um controle local, né? Porque você deixa de comprar aqui, né? E acaba comprando fora. Então, eu queria aproveitar essa pergunta aí do Alberto, se me permitindo um minutinho. A gente traz no nosso bojo, e aí, fazendo um contraponto com o que a Karine falou, nós temos, assim, na sociedade, o setor de petróleo ainda carrega uma coisa que é muito ruim, que é um setor rico e poluente. Então, essas isenções, Karine, que você citou no Canadá, aqui elas são palavras obscenas. Né? Mas como que vai abrir mão de receita para o setor de petróleo e gás, que é rico? Né? Mas que rico é esse? Nós temos os primos ricos e os primos não tão ricos. Né? Então, a gente precisa mistificar um pouco isso. Né? Nessa questão do seu poluente, e aí alguém perguntou como é que vai otimizar esses custos. A gente carrega um custo regulatório muito pesado. Então, eu vou dizer assim, alguns exemplos rapidinho para você entender. A ANP é uma agência, a única agência no Brasil que usa ATAC, que é o termo de ajuste de conduta. Então, na ANP, assim, se está certo, está errado, é multa. Porque se o servidor que fizer a inspeção e não multar, ele corre o risco de ser questionado depois. Então, e aí a gente já tem até um presidente da BIB que dizia assim, eu tenho mais advogado de petróleo do que engenheiro de petróleo, porque fazer recurso da multa, por aí vai. Então, são pequenos custos que a gente vai agregando e a gente acaba trazendo um overhead muito grande. Nessa questão do poluente, eu estou participando lá no REAT, no grupo de licenciamento ambiental. E aí eu tive acesso à informação e eu queria compartilhar com vocês. Em 13 meses, houveram 22 episódios que houve um derramamento de óleo. Olha, varia de 1,5 litro a 2 mil litros. O total desses derramamentos de óleo, né, importou em 4.575 litros de petróleo, ou seja, uma caixa d'água. Aí, em média,
esses derramamentos dariam 300 litros por mês. É só fazer a conta. 300 litros aí são 2 tambores de óleo e meio. Né? Eu fico brincando com isso. Um grande desastre ambiental no onshore é mitigado com 2 carros de mão, 4 pais e 2 trabalhadores para poder raspar aquilo ali. Mas veja bem, aí a gente não usa uma licença ambiental simplificada porque nós somos tidos como alto potencial de poluidor. Aí atividades, por exemplo, e o nosso dano é possível. Né? Não é nem provado, é provável. Nem provado, nem provável, é possível. Mas tem determinados segmentos da atividade econômica que são, o dano ambiental é líquido e certo. Por exemplo, extração de rochas ornamentais, argila, né, que podem, em determinados estados, utilizar a licença simplificada e o petróleo não pode, porque é poluente. O que é poluente? 300 litros de petróleo por mês derramado em todas as concessões do Brasil. Então, são essas coisas que acabam você, digamos assim, e vocês sabem que o licenciamento ambiental, além de ser diverso, né, e alguém falou nessa harmonização, também tem um grupo no reto falando disso, além de ser diverso, ele é complexo, oneroso. Né? A gente tem situações, por exemplo, que tem órgãos ambientais que cobram licenças anuais, taxas anuais para licenciamento ambiental, que é uma coisa, uma taxa é uma contrapartida do serviço prestado. Né? E essa cobrança anual não tem nada a ver com o serviço prestado na vigência da licença. Então, são essas pequenas coisas que eu acho que, somadas, elas vão reduzir o custo das empresas e, na medida em que tiver escala, a produção aumentar, esses custos vão ficar diluídos. E só aproveitando rapidinho, minha última participação aqui nessa pergunta, não se trata de liberar a queima de gás, não. É flexibilizar, como, aliás, a ANP fez agora. A ANP atendeu a um pedido que foi feito da BPIP, no sentido, nesse período, ela flexibilizou, atendendo a lógica econômica do mundo inteiro. Né? Se você não produzir o gás, e se não tiver escala e não tiver infraestrutura, você não vai produzir o petróleo. Então, você acaba perdendo duplamente. Anabol, eu não vou conseguir, o meu lado jornalista não vai conseguir não me deixar perguntar uma coisa. Como é que é essa proposta que vocês estão fazendo no REAT, igual ao do biodiesel? Vocês estão propondo que o governo faça, que a ANP faça leilão do óleo dos pequenos produtores, é isso? Veja, isso mais ou menos. Veja só. A ANP, o que a ANP faz no biodiesel? E você conhece isso talvez melhor do que eu. Ela vê qual é a capacidade instalada e, às vezes, para entrega futura, né? O cara vai instalar um projeto ainda, ele está vendendo que vai entregar daqui a 2 anos. Então, a gente faz esse levantamento. Como existe uma norma que impõe que o formulador de combustível coloque determinado percentual de biodiesel no diesel, por exemplo, né? Então, para organizar esse mercado, a ANP faz um leilão. Ela sabe que tem tantos milhões de toneladas disponíveis de biocombustível e faz um leilão para os refinadores, os formuladores de combustível, ir lá e comprar esse biodiesel. Com preço mínimo, né? Aliás, é uma regra utilizada em diversos mercados. O mercado agrícola é assim, não é só no petróleo. Né? Então, isso é uma das propostas. E nós temos aqui, veja só, queria compartilhar também isso com você, nós temos uma perversidade contributiva, porque nós pagamos royalties sobre o petróleo, o preço cheio do Brent, né? O preço da corrente que a gente produz. E recebemos e vendemos por um preço que, às vezes, como está agora, quase 50% do valor de referência. Então, nós pagamos um overroyalty. Às vezes, da ordem de 30% a 40% a mais do que nós deveríamos pagar. Então, o modelo do biodiesel é exatamente isso, entendeu, Felipe? Era justamente, e qual é o preço mínimo que seria cobrado? O que o produtor paga o royalty. Não quer um preço mínimo acima de nada, não. É o preço que ele paga o royalty. E aí, o próprio dinâmico do mercado é regular isso. Por quanto tempo? Por um período transitório, até que esse mercado se constitua de fato com o mercado, que a gente tenha pluralidade de atores também no refino, que o mercado possa funcionar livremente. Essa é a proposta que está lá, por sinal, há uns 10 anos. Essa proposta não surgiu hoje, não. Aliás, a maioria das coisas estão encaminhadas mais ou menos nessa fase. Né?
Tá certo. Márcio, eu queria levar uma questão para você e já a gente já indo caminhando para o final, porque já está com 1 hora e meia aí de webinar. Mas antes eu queria avisar para todo mundo que deixou pergunta que a gente vai repassar as perguntas que a gente não conseguiu perguntar. Uma das questões que estão aqui, Márcio, eu acho que os papos que a gente já teve sobre a NPN, eu vejo uma preocupação forte sua na questão de inovação, de digitalização, e tem uma questão aqui sobre P&D, como que os investimentos em P&D podem ajudar ao setor sair dessa crise. Você podia colocar a sua posição para a gente aí sobre isso? Obrigado, Felipe, pela pergunta. Sempre que a gente pensa em P&D, a gente lembra daquela verba da participação especial, aquela verba de, sei lá, 2 bilhões de reais por ano. Mas existem outras verbas, outras oportunidades que estão aí. Lei de informática, existem diversos fundos que investem em P&D. A gente tem que fazer uma pesquisa de desenvolvimento e inovação, acho que mais simples, mais inovadora, vamos dizer assim, para provocar um pouco, em relação ao onshore. Claro que poder pegar carona de alguma coisa aqui dessas verbas maiores, mas algo que contribua para o país. Por isso que eu imagino uma integração maior entre o setor mineral e de óleo e gás para a pesquisa dos recursos minerais. Vem o Ministério de Ciência e Tecnologia também é uma outra fonte. Então, tem várias, como a gente combina isso aí e dá força para um projeto. Tem perguntas sobre não convencionais, shale, tight, e, na realidade, as oportunidades estão aí. A questão é que esse termo fracking virou um problema. A gente tem uma questão de comunicação também aí, e o fraturamento, ninguém quer ser fraturado, todo mundo quer ser estimulado. A gente tem que entender as sutilezas, e a inovação, claro, passa pela digitalização, com o uso de drones. A indústria 4.0 é a hora dela chegar no onshore, ver que o risco de uma pandemia dessa para o offshore é muito maior do que para o onshore. A consequência para o offshore é parar uma plataforma. No onshore, as pessoas estão mais espalhadas. Então, assim, é uma tendência do mundo, pelo menos enquanto tiver com esse trauma, que as coisas sejam mais descentralizadas. Então, a gente tem que inovar não só na tecnologia, mas no pensar, na forma de encarar o que existe e, claro, olhar essas verbas como um todo e integrá-las. Acho que falta isso. Eu vou fazer mais uma questão aqui para você, Márcio. O Alberto Santos, que hoje está na PPSA e trabalhou com você na Petrobras, lá no Espírito Santo, está levando uma questão para você aqui. Teremos um fórum ou canal para contribuições no setor onshore? O fórum vamos dizer, já existe, né? É o REAT. Aí eu faço a propaganda no meu outro chapéu de Unip aí, junto com a BPIP, de ter uma iniciativa fórum Brasil de petróleo e gás, que seria um circuito Brasil de óleo e gás, que vai percorrer Brasil afora, onde tem o onshore. E eu acredito que nessa digitalização que eu estou falando, esse é a primeira coisa que a gente tem que ter. A gente estava esperando ter reuniões presenciais, ter uma em Belo Horizonte, a primeira acabou não acontecendo. Já discuti isso com a Karine. A gente tem que fazer isso, webinars e tal. E não basta só o webinar, mas ter um mecanismo de consulta e ajudar o governo. Imagina o governo, depois dessa crise toda, os recursos muito menores, vai estar muito mais, vamos dizer assim, estressado no sentido de verba, de possibilidade de fazer programas. Então, a gente tem que criar os ambientes para que essas ideias, essas coisas fluam e as soluções apareçam. E não precisa a gente ir, é bom que a gente vá onde o onshore está, mas a gente pode trazer o onshore para o mundo através de hoje, como foi essa iniciativa aí da Anshan com a IPPR. Eu agradeço muito. Legal. Karine, eu vi que você balançou a cabeça, você quer complementar?
Karine? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Então, como o Márcio comentou, a gente já tinha, na verdade, uma programação, né? A gente tinha uma primeira programação em Minas para fazer o circuito Brasil de óleo e gás. A pauta desse circuito, que a ideia era rodar o Brasil, ela tem como pauta fixa as questões relacionadas ao REACT. A gente começaria com Minas, de Minas seguiria para Sergipe, e a gente está transformando esses eventos, que seriam eventos físicos em cada estado, em eventos também por meio digital, fazendo webinars. A gente está tentando fechar aí a proposta para ver se a gente consegue colocar de pé o primeiro evento na próxima semana. A gente quer trazer não só as pessoas que estão aqui, mas outras pessoas também, para a gente ter um olhar mais amplo sobre todo esse encadeamento do óleo e gás com foco nas atividades terrestres. E a gente deve, em breve, soltar aí um convite para todos participarem. Legal, obrigado, Karine. Vamos fazer então uma rodada. Só queria acrescentar, fazendo aqui se tiver qualquer dúvida, pode passar um e-mail para a gente no onip.org.br, tá? Se tiver questões com relação ao calendário, alguma coisa para a gente poder inserindo também as pessoas nesse lixo aí de convidados. Legal. Vamos fazer então uma rodada final de considerações finais. Eu vou pedir para cada um tentar aí ficar 2, 3 minutos para a gente não avançar muito. Mas desde já eu queria agradecer a todo mundo pela presença, pela participação, pela disponibilidade, né, de abrir um tempo na sua agenda para conversar com a gente sobre onshore, para conversar sobre a importância da manutenção da operação em terra. Eu vou deixar aqui uma provocação para a Heloísa Borges, que está aqui nos vendo, para a gente fazer um webinar sobre a oferta permanente aí, quando ela tiver disponibilidade, ela já está, desde já, convidada. Karine, vamos começar com você, já que você já estava com a palavra, para a gente fazer as considerações finais? Podemos. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Eu não agradeci no início, queria agradecer agora no final o convite pelo Pedro, a Natane, o pessoal de operação aí da Anshan, que colaborou aqui com a gente para a gente poder estar nessa transmissão. Agradecer você, Felipe, pela moderação, a parceria aí do Anabal, o Rômulo e o Márcio também. Dizer que a gente é bastante otimista com relação ao mercado e a gente tem se dedicado muito a esse mercado, porque a gente acredita muito que o Brasil tem um potencial enorme de desenvolvimento econômico a partir desse ambiente de atividade, né? Do óleo e do gás e da atividade desses produtores independentes, né? A gente fica também desejando todo o sucesso aí para o Márcio com essa nova empresa dele, porque a gente entende que é mais um empreendedor e a gente precisa de mais empreendedores com ideias novas, que vai agregando mais conhecimento a esse ambiente como um todo, e esse ambiente mais múltiplo e mais diverso, como a Anabal estava pedindo aí, que a gente precisa ter, a gente faz um ambiente com um resultado melhor. Então, desejar todo o sucesso para o Márcio e dizer que a gente quer que esses resultados logo floresçam, para a gente poder ir avançando e demonstrando cada vez mais, deixando bastante evidente todo esse potencial do Brasil. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, é uma pena que a gente não pode ver todos vocês, né? Agradecer a todo mundo que de alguma forma, divulgou o evento, que tem interesse pelo evento, e ficar à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Karine. Anabal, vamos lá? Ok, Felipe. Nós da BIPIP e da Unip estão sempre juntos nesses eventos, então, para ganhar meu tempinho aí, eu vou apenas me solidarizar e fazer minhas as palavras de Karine, nos agradecimentos que ela fez e da forma que ela tratou a audiência e os participantes aqui. E, como consideração final, eu queria deixar também uma contribuição, né, nesse mundo digital que nós estamos vivendo de algum tempo. Eu também ofereço o meu canal no LinkedIn, para
quiserem encaminhar alguma dúvida, alguma questão que eventualmente não pode ser respondida aqui. E dizer que, assim como o Karim, nós também somos otimistas. Toda crise passa. Eu digo sempre isso, todos os dias de manhã, tem que ter altivez, serenidade e cautela. E toda crise passa. Claro que a gente tem que também ter uma contundência, eu acho que como legado desse processo todo que eu vivi nos 15 anos, eu acho que nós cobramos pouco o que o mercado precisa. O que a gente precisa não é nenhuma benesse, não é nada além de condições razoáveis de convivência num mercado minimamente receptivo, né? O nosso mercado é um mercado hostil para o investidor. E acho que nesse diapasão, eu acho que nós todos, como entidades, e aí nessa frente que já existe, né, de várias entidades, a gente tem que ser mais incisivos nisso, como, por exemplo, cobrar resultados efetivos do REAT. O REAT é um programa de governo homologado pelo CNPJ, que é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, tem 13 ministérios lá. Não é possível e não dá mais para que a gente faça um trabalho e depois tenha a conclusão com resultados pífios. Não poderá ser assim. A gente tem que tirar lições disso. Quando a maré baixa, é que a gente vê que a gente está nu na praia, e nós não queremos ficar nu na praia, nós queremos desfrutar do mar, produzir, gerar riqueza, e vamos perseguir. Porque ninguém fica 15 anos no mercado com esse grau de hostilidade se não for otimista. Estamos aí e o Brasil pode contar conosco. Valeu, obrigado, Anabal. Rômulo, vamos lá? Claro, depois dessa só me resta também uma mensagem de otimismo. Acho que faço das palavras da Karine e do Anabal também as minhas de agradecimento. E eu acho que a mensagem principal eu entendo que a Eneva é um caso de sucesso, mas a gente fica sempre muito feliz quando a gente vê outros players entrando nesse mesmo mercado. Então, a ENP é uma felicidade também, a gente vendo o Márcio vindo para esse outro lado da bancada também no mercado. Toda vez que entra um novo bloco na oferta permanente, a gente vibra. Toda vez que tem um desinvestimento bem sucedido da Petrobras, a gente vibra. Acho que tem muito espaço para onshore. Acho que o REAT não pode parar só porque a gente está isolado, né? Está em quarentena. Vamos continuar discutindo onshore, porque eu entendo que tem muito potencial com uma capacidade de extrapolar para outras áreas no interior do país que só o onshore pode trazer. Então, talvez nosso calendário de eventos ao longo do ano tenha ficado prejudicado, mas a discussão não para. É super importante que a gente tenha esses avanços de formulação de política e de ajustes regulatórios para poder portar a indústria, e eu também estou otimista. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, Rômulo. Márcio, suas considerações, por favor. Bom, obrigado. Acho que os webinários, sei lá que nome que a gente vai ter aí, em português, vamos dizer, vieram para ficar. Todos nós estamos aprendendo a mexer e lidar com essa tecnologia. Eu estou até estudando um pouco mais para criar um fundo, criar um ambiente melhor. São vários sistemas, vários aplicativos. E aí eu acho que está caindo de maduro, pegando para o que o Alberto Santos comentou, a gente precisa criar uma espécie de plataforma digital para pegar o projeto mais energizado da área de Minas e Energia, minha opinião, é o REAT. É um projeto que envolve mais pessoas, que tem mais dinamismo, que tem mais vibração, que vai ao interior do país, que mexe com, sei lá, milhares de pessoas em diferentes estados, pelo menos 12 estados, certamente, podemos chegar a 15. Então, a gente tem um poder, um projeto que tem um poder muito grande, então a gente tem que transformar, e a PBR também é um potencial veículo dessa plataforma, e a ANP também se coloca para ajudar nesse sentido, a gente conseguir construir algo que essas sugestões, essas coisas vão sendo consolidadas num programa, numa coisa, porque às vezes tem ideias, você perguntou sobre inovação, tem coisas muito simples para serem feitas, que estão na ideia de uma determinada pessoa que está, às vezes, isolada. Então, a gente, por exemplo, está apoiando um projeto aí que é identificar 15 jovens no Brasil
Já tem mais de 300 inscritos para identificar novas lideranças do setor energético. E a ideia é ter uma diversidade dessas pessoas, de gente espalhada pelo Brasil, e que a gente vai contribuir para criar um novo ambiente, e o onshore faz parte do setor energético brasileiro. Eu acredito muito nisso, por isso que eu estou me dedicando a fazer dele um fractal de transformação energética do país, sem querer parecer muito pretensioso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Mais uma vez eu queria agradecer a participação de todos. Obrigado, Rômulo, Karine, Anabal, Márcio. Obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês estar aqui com a gente hoje. Agradecer você que está nos vendo ficou 1h45 discutindo onshore. Acho que se a gente deixasse, a gente ia ficar aí até 2h30 ou mais. Então, agradecer a todos que estão assistindo a gente, muito obrigado. Agradecer a Anshan pela parceria. A gente vem desenvolvendo alguns projetos juntos e tem sido muito bacana. A EPBR está sempre disposta aí a continuar essa parceria e desenvolver projetos juntos. Vou passar agora para o Pedro, que vai fazer um encerramento para a gente. Obrigado, Felipe. Realmente a discussão estava excelente, mas infelizmente tem uma hora que a gente tem que terminar. Então, estamos chegando aí ao final desse nosso webinar, que hoje estava discutindo como fortalecer a indústria onshore brasileira nesse atual cenário tão complexo, desafiador que estamos passando. Tivemos hoje aí um time de panelistas de primeiríssima linha. Muito obrigado aí, Anabal, Karine, Márcio e Rômulo, por abrirem a agenda de vocês e compartilharem um pouco da experiência tão vasta que vocês têm, né, no onshore, e também as visões que vocês têm, expectativas para essa retomada, ainda mais nesse ano e no futuro próximo, que guarda aí tantos desafios para nós. E queria dizer a todos que esse evento foi gravado, ele vai ser disponibilizado o link para vocês por e-mail, então quem não conseguiu assistir ele inteiro ou queira passar para alguém, vocês vão receber esse link. Bem, passando para os agradecimentos, queria agradecer mais uma vez as empresas mantenedoras da Amcham Rio, Shediac Advogados, Grupo Case Benefícios Seguros e Med Rio Checkup. Queria agradecer, em primeiro lugar, aí, mais uma vez ao Felipe Maciel, parceirão da EPBR, mais uma empreitada, mais um ótimo debate, excelente moderação. Obrigado, Felipe. Queria agradecer ao Anabal Santos Júnior, secretário executivo da ABPIP, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo, a Karine Fragoso, diretora-geral da ONIP, gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan. Agradecer ao Márcio Félix, CEO da ANP e vice-presidente executivo da ONIP. Obrigado, Márcio, por estar de novo com a gente. Obrigado, Karine, também por mais uma parceria. A ONIP, grande parceira da Amcham também. Agradecer ao Rômulo Florentino, que é Government and Regulatory Affairs Coordinator na Eneva. Obrigado, Rômulo, por estar conosco. Agradecer a todos que nos assistiram. Tivemos um público numeroso, aí, de mais de 100 pessoas nos assistindo hoje. Obrigado a todos por acompanharem. Queria dizer que na quarta-feira de semana que vem teremos um novo debate dessa nossa série com a EPBR sobre o futuro do setor de petróleo e gás, com as propostas de retomada no pós-crise. Vai ser nesse mesmo horário, quarta-feira às 5 horas da tarde. Vamos ter a Clarissa Lins, do IBP, o Adir Tourinho, da Bespetro, o Ricardo Bedregal, da IHS Markets, e a Renata Sfer, do MME. Então, serão todos muito bem-vindos. Essa nossa programação está no site, amcham.com.br. Vamos enviar também para vocês uma pesquisa de satisfação, que a gente possa sempre melhorar os nossos eventos. E nos vemos aí em uma próxima edição. Contem conosco, cuidem-se todos e até breve. E fiquem em casa. E fiquem em casa. Verdade. Bem, gente, até uma próxima aí. Obrigado. Cuidem-se. Obrigada. Obrigado, Karine.